Num embate explosivo, Guilherme Boulos e Nicolas Ferreira protagonizaram um verdadeiro duelo de narrativas. De um lado, Boulos defende as viagens do presidente Lula, exaltando o retorno do Brasil ao cenário internacional e programas sociais que, segundo ele, beneficiam milhões. Do outro, Nicolas dispara, acusa o governo de gastar milhões enquanto o povo recebe migalhas e denuncia o suposto financiamento de ditaduras. O clima esquenta quando Boulos retruca, chamando Nicolas de propagador de fake news e lembrando das viagens e luxos de Bolsonaro. No meio do fogo cruzado, a comissão vira palco de gritos, ironias e provocações. Mas afinal, quem tem razão? A política brasileira segue um espetáculo de emoções. O que você acha deste embate? Quem tem razão? Isso ajuda o povo em alguma coisa? Comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião. Assim, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle não pode ser a comissão do apocalipse, do fim do mundo, que trate sobre tudo, que convoque todos, que repudie todos, né? Se coloca, felizmente se retirou isso de pauta hoje, uma moção de repúdio ao presidente Lula. Quem vai ser o próximo? Não é? O presidente da ONU, o Papa, quer dizer, é uma coisa impressionante. Eu vou deixar para discutir a questão sobre a fala do presidente Lula no dia que ela vier aqui à pauta. Mas é importante a gente deixar claro, presidente, que o agronegócio é um setor importante para a economia brasileira, isso ninguém nega. Agora, aquelas pessoas do agro que financiaram tentativa golpista do 8 de janeiro são golpistas e são fascistas. Aquelas pessoas do agro, como de outros setores, que trabalharam contra a vacina, são negacionistas. E aqui, o deputado Nicolas Ferreira fez uma brincadeira, uma pilhéria aqui ao lado, dizendo que aprovaria uma moção de apoio ao governo Lula se nós apresentássemos fatos que justificassem isso. Então eu vou apresentar alguns fatos para o deputado Nicolas Ferreira para ele ver se são positivos. Quero ouvir depois o julgamento dele. Baixar o preço da gasolina e do botijão de gás, que no governo que ele apoiava estava R$ 120 o botijão de gás. Recriar o Mais Médicos, que vai levar milhares de médicos para as regiões periféricas e para os interiores do país. Recriar o Minha Casa Minha Vida, que vai voltar a produzir habitação de interesse social para o Brasil. O Brasil voltar a ter respeito internacional e ser convidado para o G7, coisa que com o presidente que ele apoiava era espalha-rodinha na ONU, no cenário internacional, e transformou a diplomacia brasileira num pária. Podemos continuar falando, recriar o programa de aquisição de alimentos, que combate a fome, compra da agricultura familiar e distribui alimentos nas periferias. Garantir recursos recordes para a cultura, estimulando a produção cultural e o fomento de um dos setores mais afetados pela pandemia. Recriação do Bolsa Família, com R$ 150 a mais dos 600 para cada filho que as famílias mais pobres desse país têm. Poderemos aqui, é que meu tempo está acabando. Eu sei que a Bia aqui, se é rigorosa, ela não vai me dar um segundo a mais. Então, poderia aqui falar de vários outros pontos, mas deixo esses. Espero contar com o apoio do deputado Nicolas para nossa moção de apoio ao presidente. Respondendo aqui o deputado, né? Poxa, comemorar a redução de 13 centavos do botijão de gás é no mínimo sacanagem, né? Chegar para mim e falar sobre os Mais Médicos, que era um programa que financiava a ditadura cubana com mais de 50% do seu próprio salário, é sacanagem também. Inclusive, que o próprio presidente Bolsonaro fez uma alteração para poder o salário ficar integral para o médico e vocês não quiseram. Olha só, afinal de contas, tem que pagar o dinheirinho ali para a ditadura. O Minha Casa e Minha Vida, que vocês tanto falam, mas que em 2015 foi alvo de mais de 300 inquéritos, por exemplo. E agora vem falar a respeito das viagens do Lula. Olha só a população brasileira. Enquanto você aí tem um aumento de R$18 no salário mínimo, o Lula já gastou mais de 6,6 milhões de reais somente em 2 viagens. Ou seja, na verdade, ele prega o socialismo para você, mas vive num capitalismo absurdo. A Janja comprando, né, solicitando ali sofás e camas de que um brasileiro comum jamais conseguiria alcançar. Afinal de contas, o poder é para poucos, não é mesmo, Boulos? Então, realmente, é fácil você dizer... Saudita, calma, né? escuta. Vamos manter a prática. É joia, e é tudo legal. É joia e é tudo legal. E daí ele vem me falar a respeito das viagens, deputado. Não, mas é normal, não consegue ouvir verdade. E é engraçado quando chega para poder falar a respeito das viagens do governo Lula, como se isso fosse algo benéfico para o Brasil. Ele disse que iria resolver a guerra.
com uma cervejinha e tomando lá uma cachaça lá com o presidente. O que ele fez? Ficou lá na reunião até desnorteado porque estava fugindo ali do Zelensky, ou seja, não tem uma posição de estadista, pelo contrário. A gente viu isso nos anos aí anteriores, de tanto um acordo com Putin quanto também com Zelensky, de um presidente que só te falou não, vocês têm medo. Não vai gritar se eu falar Bolsonaro aqui, né? Só vai rir. Então, assim, é impressionante realmente, é uma pessoa que parabéns, inclusive, pelo primeiro trabalho aí, Boulos, nessa Câmara aí. Fico feliz de você, pela primeira vez, estar trabalhando aqui na casa. Não sei, né, se a sua carteira de trabalho é tão limpa, né, quanto a sua cara, mas eu espero realmente que as verdades cheguem até a população brasileira e se vocês, de fato, conseguirem levantar algo bom desse governo, pode ter certeza que eu vou votar a favor, porque eu sou a favor do Brasil e não somente do meu próprio umbigo. Obrigadão, Boulos. Eu não fico surpreso do Nicolas não assinar a moção de apoio, contrariando mais uma vez a palavra dele. E tampouco fico surpreso dele trazer fake news, porque é o procedimento habitual dele. Fake news sobre mais médicos, sobre Minha Casa Minha Vida. Né? É alguém que não tem, enfim, qualificação política para debater, fica inventando coisa para fazer lacração na internet. Agora, o que me surpreende é a cara de pau de vir falar das viagens do presidente Lula. Bolsonaro foi o presidente que menos trabalhou, ficava viajando de jet ski, motociata, pegando joia na Arábia Saudita. Como é que ele vem falar de viagem? Um bolsonarista tem a cara lavada de vir aqui para falar das viagens do presidente Lula. Essa eu não esperava, mesmo do Nicolas. Que do Nicolas se pode esperar, como dizia o Barão de Tararé, de onde menos se espera é daí que não sai nada mesmo. Sai votos. Agora, é impressionante. Deputada Bia, é engraçado que o deputado aqui, não vou dizer o nome, para ele não ter direito à fala, disse a respeito das viagens aqui do governo Bolsonaro, mas na verdade, dá só uma olhadinha aqui nos dados, né? Nos primeiros 5 meses de mandato, o presidente Lula já passou mais dias em viagem internacional do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, Michel Temer e FHC. E eu não preciso falar muito aqui de viagem, porque o anterior aqui sabe muito bem. É o que o famoso que não tem casa, mas que tem jatinho. Esse é o cara que tá falando sobre mim, sobre viajar e sobre o presidente Bolsonaro. É realmente fake news não tem limite, absurda. bicho. Não tem problema você ter jatinho, Boulos. É só ser news coerente. na cara de É só pau. ser coerente. Brigadão aí. E no mais, na próxima tenta me vencer nos votos aí.